Olá você aí de casa, mais um vídeo de Game of Thrones com a minha amiga Mikan. E hoje nós vamos falar da Sansa e da Jane Poole. Quem é Jane Poole? Você pergunta, você que viu a série e não sabe quem é? A história da Sansa nos livros é muito diferente e a história que aconteceu na série, na verdade, é dessa outra personagem e nós vamos esclarecer tudo isso agora. Vamos começar contando quem é essa Jane Poole, por que a gente tá falando dela. Ela é a filha do Castelão de Winterfell, um cara chamado O que é Castelão, Miriam? Miriam? Esclarece. Castelão, na minha opinião, é tipo o caseiro do castelo. Me corrijam se estiver errado, mas ele cuida da logística. Tipo, vai ter um banquete, precisa organizar esse banquete. Então o que precisa, etc. E quando o Lorde tá fora do castelo, ele que dá as ordens, assim. Então a Jane era filha desse cara e ela cresceu junto com a Sansa. Então elas eram melhores amigas, elas faziam aquela aulinha lá de costura. Tudo que a Sansa fazia, a Jane Poole tava junto. Ela chegou a aparecer na série. Tem uma menina lá que foi acreditada como Jane Poole, mas tipo, em um episódio, depois ela nunca mais apareceu. Então cortaram o personagem da série. Vamos fingir que ela não existe na série, porque Nem aconteceu nada. mas nos livros ela vai pra Porto Real junto com a Sansa, junto com a família lá do Ned Stark. O pai dela vai também, vai todo mundo. E aí tem aquele massacre lá na primeira temporada, no primeiro livro, que a galera da casa Stark é toda massacrada, os guardas são. É no mesmo dia que a Arya foge, que ela mata o menininho lá com a espada. Tudo aquilo que causou, né, a morte do Ned Stark. E aí trancaram a Sansa e a Jane Poole dentro de um quartinho lá e falaram: vocês ficam aí enquanto a gente resolve aqui as tretas, enquanto a gente vai matar Eles seu tinham pai que fazer ali muitas rapidinho. coisas. E aí a Jane ficava chorando o dia inteiro. E é compreensível, né? Tipo, ela viu muita gente morrer, não viu o pai dela morrer, mas ela ficava: será que aconteceu com meu pai? Não me falaram nada do meu pai. E a Sansa, que naquela época era bem chatinha, ficava irritada que a amiga dela ficava chorando. Carol, se nos prendessem e matassem nossa família, você ia ficar chateada se eu ficasse chorando? Eu tô com o olho cheio d'água já. Não vou te mandar matar, Miriam. Pode ficar tranquila. Obrigada. Na verdade, a Sansa não mandou matar a Jane Poole. Ela só falou, ela comentou lá com alguém. Falou assim: gente, essa menina tá me enchendo o saco. E aí, o que fizeram? Levaram ela embora. É, a Sansa contou isso na frente da rainha Cersei. E a Cersei falou: o quê? Que tem mais alguém com você? Ela é minha amiguinha Jane Poole. Inclusive, ela queria ver o pai dela. Será que vocês não conseguem Será que você arranjar não um negócio? consegue levar ela embora? Aí, bem nessa hora, a Cersei, o que a gente faz? É o Mindinho: deixa que eu cuido disso. Então, Mindinho pegou o Jane Poole, levou embora e ela sumiu. A Sansa nunca mais se preocupou direito com ela, não sabe o que aconteceu com a Verdade, né? A menina. Sansa nunca mais falou: o que será que aconteceu com Jane? Não sabe. E a Sansa, nesse mesmo capítulo, eu acho que ela fala do negócio da Jane, na última linha do capítulo, ela... E aí que ela se tocou que ela não perguntou sobre a Arya. Tipo... Todo mundo morreu, ela nem perguntou da irmã dela. A Sansa era bem egoístinha Essa é na a época. Sansa. Aí beleza, a Jane Poole sumiu, né? A gente também não lembrou mais dela porque ninguém mais É, lembrou. uma personagem nada também, uma pequenininho personagem. Tipo, ela tinha sumido, beleza, ninguém tava Tem ligando. tanto personagem De nessa série. repente, ela voltou. Por quê? Porque o Ramsay foi casar, o filho do Roose Bolton. Pam, pam, pam. A história é a seguinte: depois do casamento vermelho, os Bolton foram recompensados, já que eles traíram os Stark. Aí o Roose Bolton foi nomeado Guardião do Norte, assim como na série de TV também, e o Ramsay foi legitimado, ele virou o Ramsay Bolton em vez de Ramsay Snow. Só que mesmo assim, eles precisavam garantir um controle ali no norte, né? Porque a casa Stark dominou por muitos anos. E por mais que não tivessem mais homens Stark, pelo que eles sabiam, porque eles não sabiam que o Rickon e o Bran estavam vivos, ainda existiam Starks, existia a Sansa e a Arya estava desaparecida. Então, pra eles, seria bom um casamento com alguém da família Stark pra dar um up aí, pra todo mundo falar: não, eles têm Stark no meio, Tamara, beleza, vamos aceitar eles no poder. E aí, o que apareceu? Apareceu uma menina falando que era a Arya. E essa menina é apresentada pro Jaime Lannister quando ele tá com a Brienne, procurando a galera Stark lá. E a Brienne até fala: não, vamos resgatar essa Arya. Só que o Jaime fala: não, gente, essa Arya não é verdadeira. Porque eu vi a Arya Stark, eu fui lá pra Winterfell, eu vi todo o caminho pra Porto Real, junto com a família Stark. E ele deve ter visto a Arya lá em Porto Real também. Então ele sabia mais ou menos como a menina tava. Mesmo se passasse bastante tempo, ele ia saber. Ele sabe a cara da criança. E aí ele pensou: não, é lógico que eles estão pegando uma menina do norte, uma menina nortenha aleatória, pra se fingir de Arya Stark e dar lá pros Bolton. E os Bolton provavelmente sabem disso, porque eles são vassalos dos Stark, então eles já viram a Arya, eles também sabem que não é. Só que eles vão fazer esse papelzinho de fachada aí pra garantir o domínio mesmo. E aí depois a gente vai descobrir que essa guria não é a Arya, é a Jane Poole, disfarçada de Arya, fingindo que é a Arya. Coitada, ela mal sabia a treta que isso ia dar
pra ela. Mas e o passado dela? O que aconteceu, né? Entre Sansa de jogar a menina fora, tipo, foda-se, e ela aparecer lá pra casar com o Ramsay. Ela virou prostituta do Mindinho. Ele levou ela pra trabalhar nos puteiros dele. Como que a gente sabe isso? Porque na noite de núpcias com o Ramsay, ela fala que ela já foi treinada pra, sabe, dar prazer a um homem. E quando tiram a roupa dela, ela tá cheia de marcas de chicotadas. Então ela sofreu, gente. Ela tava lá meio sendo escravizada nessa casa de prostituição do Mindinho. Uma criança, gente. Mas beleza, então a Jane Poole ficou fingindo que era a Arya e também tinha uma vantagem, que como ela realmente cresceu em Winterfell, ela sabia tudo de Winterfell, que nem a Arya saberia, né? Tipo, como que era o nome do fulano? Ah, era fulano de tal. Como que era o cozinheiro? Ah, era assim. Ela saberia responder tudo. E ela tem o cabelo escuro, então é, tipo, meio parecido com a Arya, dá pra se passar, assim. Não é como a Sansa, por exemplo, que todo mundo saberia que ela tem o cabelo ruivo, que nem os Tully, que seria mais difícil. A Arya é mais fácil deles passarem uma garota nortenha ali. Uma coisa também que propiciou esse plano é que, meu, todo mundo da casa Stark tinha morrido praticamente. Tá todo mundo morto, desaparecido, então ninguém ia poder dizer, oh, essa aí não é a Arya não, sabe? É verdade. E mesmo as pessoas que foram vassalos, etc., talvez se conhecessem, eles iam meio que assim, o cara não ia ter muita coragem de falar, porque eu falar, não, você é um traidor. Ah, mandava matar, né, se eu fosse eles. É, exatamente. Então meio que todo mundo sabia mais ou menos que tinha alguma coisa errada e mesmo assim calou a boca. Inclusive nessa época, quem tá lá com os Bolton? O Theon, a.k.a. também conhecido como Fedor. E o Fedor olha pra guria e ele fala... Jane, você não é a Arya, eu te conheço. Então ele sabe que ela não é a Arya e ele fica pensando na cabeça dele, mas ele fica... É que o Theon tá doidão nessa época, né? Ele fica, não devo falar, tenho que ficar de boa. Ah, não, mas ela não é, mas essa menina vai se fuder, coitada, não sei o que. Então ele fica pensando mil coisas, mas ele realmente sabe que ela não é a Arya. E aí, no dia do casamento mesmo, é o próprio Theon que entrega ela como noiva. Eles fizeram isso pra legitimidade também, né? Porque o Theon conhece a Arya desde criança. Então, se o Theon Greyjoy está levando, é porque ela é a Arya de verdade. Também foi uma jogada deles pra garantir essa legitimidade. No livro, o casamento deles não foi só aquela festinha de bichuruca que a gente viu na série, não, gente. Foi uma festança, foi a galera do norte inteiro, teve comilança, foi uma grande festa em Winterfell, viu? Foram várias casas nortenhas, foi um pessoal da casa Frey também, que são os aliados dos Bolton no Casamento Vermelho. Tava muita gente lá, então realmente precisava ter o Theon levando pra tipo, é a Arya Stark de verdade, todo mundo aceitou. Super. E aí, como a gente disse, ela mal sabia tudo que ela ia passar por esse fingimento. E aí foi mais ou menos o que aconteceu com a Sansa na série, que aconteceu com ela. Só que bem pior. Ela foi estuprada. Inclusive, o Theon participou do estupro dela. O Ramsay pede pra ele aquecer ela, uma coisa assim meio nojenta, horrível. Eles implicam que provavelmente rolou cachorros também no sexo. Uns negócios, gente... Não, sério, coitada da Jane Poole, ela sofreu horrores. E ela apanhava também, tudo que aconteceu com a Sansa, assim, ela sofreu muito durante esse casamento aí, esse negócio. E aí no livro rola todo um plano pra resgatar essa falsa Arya. Vem, tipo, uma galera, um Mance Raider, umas selvagens. Nossa, tem umas mulheres selvagens que eu tava lendo e eu ficava assim, não... Não, isso vai dar merda. E elas convencem o Theon a participar no livro e ele fica tipo, não, gente, tô de boa, já tô aqui mesmo, já tô na merda. Se o Ramsay descobre, ele vai arrancar o resto dos meus dedos, o resto do meu pinto, sei lá o que resto que sobrou dele lá. Então ele fica super contra, ele não quer participar do plano, mas acaba rolando. Participando. E aí a fuga é meio parecida com o que rolou na série mesmo, deles pularem na neve, etc. Só que aí, tipo, termina assim o livro, e aí depois eles são encontrados no próximo livro pelo pessoal do Stannis. Os capítulos que já saíram aí. Só que não vamos entrar muito nisso. A fuga é parecida com a da série mesmo, só que em vez de ter a Sansa, tem a Jane Poole, a falsa Arya. Então essa é a história da Jane Poole, que basicamente virou a história da Sansa na série, mas vamos contar então o que aconteceu com a Sansa enquanto isso, com a Sansa de verdade. Ela tava lá esperando. Vai, Jane Poole, se fode aí. Vamos lembrar que antes da Sansa ir lá pra casar com o Ramsay na série, ela tava lá no vale, no ninho da águia, e aí rolou toda aquela coisa da Lysa Arryn descobrir que o Mindinho beijou a Sansa, tem aquele ataque de ciúmes, e o Mindinho vai lá e mata ela. Tudo isso aconteceu no final da 4ª temporada em Game of Thrones e no final do 3º livro. E aí, depois disso, no livro, a Sansa fica lá no Vale de Arryn. Ela fica por ali, de boas. E não acontece muita coisa com ela, na verdade. Mais coisas assim dela ficar aprendendo com o Mindinho, como que ele lida com as pessoas. Fica uma coisa mais política, assim, né? É bem política mesmo. É muita intriga do Vale de Arryn. O Mindinho tá tentando tomar posição
discussão ali, e a Sansa ainda tá disfarçada de Alayne Stone, ela ainda tá como bastarda do Mindinho. Fingindo, né, gente? Com cabelo preto. Exatamente, ela tá lá fingindo porque não é seguro eles revelarem assim que a Sansa Stark, que nem rolou na série, viva. tipo, Sansa Stark, estou aqui andando com a Sansa pra casar com um cara no outro lado do país. Tipo, não é assim. E o Mindinho tem um plano de casar ela com um cara que eu não vou falar o nome porque eu não vou saber. Harold Harding. Nossa, com perfeição! Esse cara é o segundo herdeiro, né, do Vale de Arryn. É uma história meio complicada de herança e tal. Se você quiser saber certinho como que isso funciona, vai olhar aqui que tem na descrição um vídeo sobre a família Arryn, a gente explica certinho essa herança. Mas fato é que se o Robin Arryn morrer, esse cara vai ser o herdeiro do Vale de Arryn. Ele quer casar a Sansa pra ela herdar tudo, Quer dizer, pelo menos isso é o que ele fala pra Sansa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que a Sansa, teoricamente, ainda é casada com o Tyrion, principalmente nos livros, assim, é uma coisa mais certa, porque o Mindinho tava esperando que o Tyrion fosse morrer lá no julgamento, que o Tyrion foi julgado pela morte do Joffrey. O Mindinho tava assim, ó, morre, filho da mãe, e ele não morreu, fugiu. Mas então, teoricamente, ela ainda está casada com ele. Por mais que ela continue virgem no livro, eu não sei se eles vão conseguir anular esse casamento, porque a Sansa é procurada pela morte, não sei o que. Não vai ser tão fácil assim. Mas não rola essa coisa de, tipo, pela lei da terra, ela não é casada com ninguém, porque, tipo, ela é casada com o Tyrion. Não pode casar com outra pessoa. Só sob o nome falso de Alayne. No livro, dá pra você entender por que o Mindinho entrega a Jane Poole fingindo que é a Arya lá pro Ramsay. Porque ela não é valiosa, ela não é ninguém, ela não é Stark de verdade. Então, foda-se. Só que na série isso ficou meio esquisito. Por que você dá a Sansa, tipo, a sua coisa mais valiosa, incrível? Pra casar com um bastardo. Por mais que seja legitimado, ele ainda é bastardo, sabe? Não, e ele era louco, né? Não vamos esquecer. Ainda por cima. O Mindinho diz que não sabe, não sei o que, mas dá licença, o cara é um dos maiores fodões de Westeros, a gente fez vídeo sobre ele sabe de tudo, e não sabe que o cara é maluco. Mas Miriam, toda essa mudança já aconteceu na série, então a Sansa pegou a história da Jane Poole, misturou um pouco das duas, e aí, o que você achou dessa mistura toda? Olha, na quinta temporada eu achei péssimo, eu xinguei muito, fiz aquele vídeo sobre estupro em Game of Thrones, que eu detestei, colocarem a Sansa nessa posição, etc, acho que não devia ter mostrado, a gente fez lá aquela discussão, mas eu acho que nessa temporada agora melhorou um pouco a situação dela, eu acho que ela tá no norte foi legal, então eu não sei, talvez no livro ela fosse pro norte de qualquer maneira mais pra frente, não casada com o Ramsay, mas em outra situação. Uma coisa que talvez tenha rolado é que assim, nos livros tem uma profecia de uma fantasma do alto coração, fantasma de alto coração, que vocês vivem pedindo pra gente falar aqui, inclusive, então se vocês quiserem, deixa nos comentários, mas que ela fala que ela sonhou com uma dama num banquete com serpentes roxas no cabelo. Eu tô lendo em inglês, tá? Então talvez esteja estranha a tradução, mas... E o veneno saindo das presas, que é o casamento do Joffrey, e o veneno que ela tava... No livro ela tá com uma redinha no cabelo, por isso que não é o colar, tá? E por isso que é roxo, né? Que é o purple, é o casamento roxo, que é o purple wedding. E ainda, tipo, as pedrinhas eram roxas, etc. Então super casa com a Sansa. Ela fala, e depois eu sonhei com essa mesma dama matando um gigante selvagem em um castelo feito de neve. E castelo feito de neve sabemos que é o Winterfell, não é mesmo? Ou a muralha? Então, eu acho que é mais pra Winterfell mesmo. Uma outra possibilidade que tinha rolado é porque a Sansa tá num lugar que ela faz o castelo de neve. Ela tá lá no Ninho da Águia e ela constrói o Winterfell de neve e vai Robin Arryn quebrando o castelo, assim, e ela briga com ele. Então pode ser uma interpretação dessa profecia que ela já fez isso, então ela já destruiu o gigante, que era o Robin, matando lá o castelo. Mas eu acho que é bem mais legal se for ela em Winterfell, matando um gigante. E aí, que será esse gigante? O gigante pode ser o símbolo da casa do Mindinho, que é a casa Baelish, porque antes de ser aquele passarinho que ele adotou, era o Titã de Bravos. Então ela matando o gigante, pode ser ela destruindo o Mindinho lá em Winterfell, será? Eu achei que ficou legal porque a história da Sansa é meio parada no livro, nessa parte, né? Ela fica lá, como a gente disse, nem tem muito o que contar, ela fica lá resolvendo as coisas. Então eu acho que foi legal essa mistura, mas infelizmente caiu nisso dela ter sido estuprada pelo Ramsay e passar por sofrimentos de novo, que a Sansa já tinha passado muito e não era, essa história não era da Sansa, era a história da Jane, esse ela sofrimento. Teve que se martirizar tudo de novo, sabe? Então eu acho que isso ficou ruim, mas ao mesmo tempo foi uma história mais interessante de ser contada do que se a Sansa ficasse lá pra sempre com o Mindinho no Vale de Arryn, sabe? Mas ao mesmo tempo eles perderam a oportunidade de fazer uma coisa legal no Vale de Arryn, que eles poderiam ter feito, mas é uma coisa que a série evita bastante, né? Eles querem que toda a parte política fique em Porto Real e simplificam extremamente todas as outras partes. Por exemplo, a parte de Meereen eles fazem super simplificada, a parte de Dorne
Esqueceram. Sabe? Então, assim, não dava pra esperar que eles fossem mostrar uma coisa tão complexa quanto a política do Vale de Arryn na série. E querendo ou não, eles têm que cortar um pouco de personagem, né? Afunilar o negócio pra caminhar pro final. Então, realmente, eles não iriam criar todo um novo núcleo de personagens lá, ou também um novo núcleo da Jane Poole. Eu acho que ia ser muita confusão mesmo. Eu achei que foi uma boa mistura, mas também realmente caiu nisso do estupro. Não sei como que a gente poderia resolver isso. Mas a gente já debateu isso no vídeo do estupro. Já fez vídeo sobre isso. Então deixa aí nos comentários o que você achou dessa mudança da Sansa, se você achou melhor nos livros, se achou melhor na série, se você acha que valeu a pena eles terem feito agora na 6ª temporada que a história dela andou. Então não deixe de curtir o vídeo e assinar nossos canais. Um beijo. Tchau. Tchau.